Olá pessoal, aqui professor Delmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o Teorema de Laplace para o cálculo de determinantes de matrizes de ordem maior ou igual a 2. Barbadinha. Então, antes de nós chegarmos direto no Teorema de Laplace, vamos ver aqui uma introdução, definindo alguns elementos aqui que a gente vai precisar utilizar no Teorema de Laplace. Tá? Então, o Teorema de Laplace é utilizado para o cálculo do determinante de matrizes quadradas de qualquer ordem n maior ou igual a 2. Então, vamos definir o que é menor complementar. Então, dado uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, vamos considerar um elemento A e J desta matriz. Tá? Então, chamamos de menor complementar do elemento A e J o determinante da matriz quadrada que se obtém ao eliminarmos a linha e a coluna em que se encontra o elemento A e J. Tá? Barbadinha. Tá? Então, eu vou escolher um elemento qualquer da matriz, tá? Eu vou eliminar a linha e a coluna desse elemento, tá? E o que sobrar vai formar uma matriz. Tá? E aí a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Esse determinante chama-se menor complementar do elemento escolhido. Tá? Vamos simbolizar o menor complementar por D e J. Tá? Não é um símbolo oficial, tá? Tem outros símbolos aí. Vamos usar esse D e J. Então, exemplo. Tá? Então, dada a matriz A, nessa matriz 3 por 3, calcule na letra A o D11, quer dizer, o menor complementar do elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Tá? Então, eu quero o menor complementar do menos 2 aqui. Ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar a linha e a coluna dele. E o que sobra aqui vai formar uma matriz, ó, 2 menos 4 e 2 menos 1, exatamente nas posições que eles estão. E vão calcular o determinante dessa matriz. Ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 4 vezes 2 dá menos 8, com o menos da diagonal secundária fica mais 8. E 8 menos 2 dá 6. Então, esse 6 é o menor complementar do elemento menos 2. Tá? Barbadinha. Ó, né? D32, o menor complementar do elemento da terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, uma, duas, terceira linha, segunda coluna é o 2 aqui. Ó. Tá? Então, nós vamos eliminar a linha e a coluna dele. O que sobra é o menos 2, o 3 e o 4, menos 4. Isso vai formar uma matriz. Ó. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, menos 2 vezes menos 4 dá 8, 3 vezes 4, 12, com menos da diagonal dá menos 12. E 8 menos 12 dá menos 4. Barbadinha. Tá? Ó, letra C. Ó, tá? Menor complementar do elemento da segunda linha e primeira coluna. Segunda linha e primeira coluna, tá? Segunda linha e primeira coluna é o elemento 4. Agora eu não vou riscar para não ficar muito risco aqui. Então vamos prestar atenção. Elemento da segunda linha e primeira coluna é o 4. Então eu vou eliminar a segunda linha e a primeira coluna. Vai sobrar 1, 3 e 2 menos 1. Ó. 1, 3 e 2 menos 1. E aí eu vou calcular o determinante. 1 vezes menos 1 é menos 1. 3 vezes 2 é 6. Com menos da diagonal é menos 6. E isso vai dar menos 7. Tá? Veja uma coisa interessante, é que nós temos uma matriz de terceira ordem e a gente está calculando determinantes de segunda ordem. Tá? Isso é uma característica que vocês vão ver no Teorema de Laplace. Tá? Ele faz com que a gente calcule determinantes de ordem menor do que o da matriz que foi dada. Tá? Letra D, ó. A determinante, ou melhor, menor complementar do elemento da segunda linha e terceira coluna. Segunda linha e terceira coluna é um menos 4 aqui, ó. Tá? Então, vou eliminar a segunda linha e terceira coluna, vai sobrar o menos 2, 1 e o 1, 2, ó. Menos 2, 1 e 1, 2. Calculo dando determinante, menos 2 vezes 2 dá menos 4, 1 vezes 1 dá 1, com menos dá menos 1. E menos 4 com menos 1 vai dar menos 5. Tá? Barbadinha. Tá? Agora vamos definir o que é cofator ou complemento algébrico. Tá? Então, dada uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, chamamos de cofator ou complemento algébrico de um elemento A e J o número real, que eu vou simbolizar por C e J, tá? Igual ao produto entre essa potência menos 1 elevado a I mais J vezes o D e J, onde o D e J é o menor complementar do elemento A e J. Tá? Então, o cofator, ou complemento algébrico de um elemento, tá, é o produto desse fator, essa potência menos 1 igual a I mais J, pelo
né, menor complementar desse elemento. Tá? Então, nós já vimos como é que se calcula menor complementar, então é só multiplicar por menos 1 elevado a I mais J, eu tenho o que a gente chama de cofator. Barbadinha, tá? Exemplo, ó. Exemplo 2, eu tenho essa matriz aqui, tá? Calcule, letra A, o C11, quer dizer, o cofator do elemento que está na posição IJ, na posição 11, tá? A posição 1 é o 3 aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o menos 1 elevado à soma aqui, ó, 1 mais 1, vezes o menor complementar, vezes o D11. Tá? E o D11 eu elimino a linha e a coluna. Tá? Vai sobrar o 4, 2, 3, 5. Então, aqui, ó, menos 1 elevado, ó, já soma ali, ó, elevado a 2, tá? E o 4, 2, 3, 5. Que é o menor complementar aqui, ó. Então, vou calcular o determinante aqui, ó. Então, menos 1 ao quadrado é 1, tá? Abre parênteses, né? O determinante aqui tem uma subtração, ó. 4 vezes 5, 20, 2 vezes 3, 6, com menos 6. Tá? 20 menos 6, né? É 14, vezes 1 dá 14. Então, o cofator do elemento 3 é 14, tá? Barbadinha. B, ó, cofator do elemento da segunda linha e primeira coluna. Segunda linha e primeira coluna é o menos 1 aqui, ó. Então, nós vamos pegar aqui, ó, menos 1 elevado a 2 mais 1 aqui, ó, vezes o menor complementar do elemento da segunda linha e primeira coluna. Tá? Então, ó, menos 1 elevado a 3 aqui, ó, 2 mais 1. Segunda linha e primeira coluna é o menos 1. Então, eu elimino, né, a primeira coluna e a segunda linha aqui, ó. Sobra menos 2, 1 e 3, 5, ó. Menos 2, 1 e 3, 5. Menos 1 na terceira é menos 1. E aqui menos 2 vezes 5 é menos 10. 1 vezes 3, 3, com menos dá menos 3. Vejo que menos 10 com menos 3 é menos 13. Então, menos 1 vezes menos 13 vai dar mais 13. Então, o cofator desse elemento menos 1 é o 13. C, ó, cofator do elemento 2, da posição 2, 2, ó, na segunda linha e segunda coluna é o 4 aqui, ó. Então vai ficar, ó, menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o menor complementar, D2, 2. Tá? Menos 1, 2 mais 2 é 4, ó, menos 1 elevado a 4. Tá? Então, segunda linha e segunda coluna é o 4. Então, eu elimino a segunda linha, elimino a segunda coluna. Vai sobrar o 3, 1 e o menos 1, 5. Ó. 3, 1, menos 1, 5. Menos 1 na quarta é 1. 3 vezes 5, 15. 1 vezes menos 1 é menos 1. Com menos vai ficar mais 1. E 15 mais 1 é 16. Vezes 1, 16. Tá? Esse é o cofator ou complemento algébrico do elemento 4. Barbadinha. Letra D, ó. C32. Cofator do elemento da terceira linha e segunda coluna. Então, terceira linha e segunda coluna é o 3 aqui, ó. Então, primeiro, ó, menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o menor complementar. Tá? Menos 1 elevado a 5, e o menor complementar da terceira linha e segunda coluna é o 3 aqui, ó. Elimina a linha e a coluna, vai sobrar 3, 1, menos 1, 2. Ó. 3, 1, menos 1, 2. Então, menos 1 na quinta é menos 1. 3 vezes 2 é 6. 1 vezes menos 1 é menos 1. Com menos dá mais 1. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 7. Aqui é menos 7. Então, menos 7 é o cofator do elemento, né, da terceira linha e segunda coluna, que é o 3. Barbadinha. Né? Exemplo 3. Ó. Dada essa matriz aqui, calcule, no item A, o cofator de cada elemento da segunda linha. Tá? Então, vamos calcular o cofator do elemento 3, o cofator do elemento menos 1 e o cofator do elemento 4. Então, o cofator do elemento 3, ó, o 3 está na segunda linha e primeira coluna, então é o C21. Tá? Então, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o menor complementar dele. E 2 mais 1 é 3, fica menos 1 na terceira. Então, eliminando a segunda linha e a primeira coluna, sobra 1 menos 2 e 3, 5. Ó, tá? Menos 1 na terceira é menos 1. 1 vezes 5 é 5. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Com menos dá mais 6. 5 mais 6 é 11, vezes menos 1 vai dar menos 11. Então, menos 11 é o cofator do elemento 3. Agora vamos calcular o cofator do elemento menos 1, que ele está na segunda linha e segunda coluna. Então, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, aqui, ó, vezes o menor complementar, o D22. 2 mais 2 é 4, né? Menos 1 na quarta.
Então vamos eliminar a segunda linha e a segunda coluna aqui, ó. Vai sobrar o 2 menos 2 e o 2, 5, ó. Tá? Então menos 1 na quarta é 1, 2 vezes 5 é 10, menos 2 vezes 2 é menos 4, com menos da diagonal fica mais 4. Então vai ficar 1 vezes 10 mais 4, 14, que é 14. Então o 14 é o cofator do elemento menos 1. Barbadinha. C23, elemento da segunda linha e terceira coluna, é o 4. Então vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o menor complementar. Menos 1 elevado a 5, tá? Então eu vou eliminar a segunda linha e terceira coluna. Vai sobrar 2, 1 e 2, 3, ó. Tá? Então, menos 1 na quinta é menos 1, 2 vezes 3 é 6, 1 vezes 2 é 2, com menos, menos 2. Então, vai ficar menos 1, 6 menos 2 é 4, e menos 1 vezes 4 é menos 4. Então, o menos 4 é o cofator do elemento 4. Barbadinha. Agora a letra B, ó. Calcule o produto de cada elemento da segunda linha pelo seu respectivo cofator. Então, eu vou pegar cada elemento da segunda linha e multiplicar pelo seu cofator que foi calculado aqui, ó. Então, o cofator do elemento 3 é o menos 11. Então, vai ser 3 vezes menos 11, que é menos 33. O cofator do elemento menos 1 é o 14. Então, menos 1 vezes 14 é menos 14. E o cofator do elemento 4 é o menos 4. E 4 vezes menos 4 é menos 16. Tá? Letra C. Tá? A soma dos produtos calculados no item B. Então, agora eu vou calcular a soma desses produtos calculados aqui no item B. Ó, tá? Então, vai ser menos 33 com menos 14 com menos 16. Isso vai dar menos 63. Letra D. O determinante da matriz. Então, agora vamos calcular o determinante dessa matriz. Tá? Então, o determinante da matriz A vai ser... Ó, vamos usar a regra de Sarros, ó. Sarri, né? 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Ó. 1 vezes 4, 4, 4 vezes 2, 8, ó. Mais 8. 3 vezes 3, 9, 9 vezes menos 2 vai dar menos 18. Agora a diagonal secundária. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, vezes 2, 4, com menos fica menos 4. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15, com menos dá menos 15. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24, com menos dá menos 24. E fazendo essa soma aqui, subtraindo, vai dar menos 63. Tá? Veja que deu o mesmo resultado que a gente fez aqui. Tá? Então, o que a gente fez? Ó? Tudo que a gente fez aqui até o item C é o teorema de Laplace. Tá? Veja que o teorema de Laplace, né, o que a gente fez foi calcular o determinante. Tá? Claro que é muito mais fácil aqui calcular o determinante pela regra de Sarri aqui, né? Tá? Deu direto menos 63. Tá? Fazendo tudo isso aqui dá um pouco de mais trabalho. Só que quando a matriz é de ordem maior, tá? Veja que quando eu calculei aqui cada cofator, né, em vez de ter um determinante de terceira ordem, tem um determinante de matriz de segunda ordem. Então, se aqui fosse uma matriz de quarta ordem, eu ia calcular determinantes de terceira ordem. Então, eu já tenho como calcular determinantes de ordem maior, mas mesmo assim vai dar trabalho. Tá? Então, o que a gente fez? A gente escolheu aqui a segunda linha. Tá? Vocês vão ver que eu posso escolher qualquer fila, pode ser linha ou coluna. Tá? Calculou o cofator de cada elemento daquela fila que a gente escolheu, multiplicou cada elemento pelo seu cofator e somou esses produtos. O resultado é o determinante. Tá? Então, agora vamos ao teorema de Laplace, que praticamente já foi enunciado. Tá? Então, ele diz que o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 é o resultado da soma dos produtos entre os elementos de uma fila, linha ou coluna, pelos seus respectivos cofatores. Tá? Barbadinha. Então, vamos ver exemplo aqui. Ó. Exemplo 4. Calcular o determinante dessa matriz utilizando o teorema de Laplace. Tá? Então, né, vamos desenvolver pela terceira coluna. Veja que aqui, ó, tá? Eu posso usar uma fila qualquer, pode ser linha ou coluna. Então, a gente escolheu desenvolver pela terceira coluna aqui, ó. Terceira coluna. Tá? Podia ser primeira linha, ou segunda linha, ou primeira coluna, tanto faz. Tá? Então, vamos pela terceira coluna. Então, o que a gente vai fazer? Determinante de A vai ser o quê?
a soma dos produtos de cada elemento da fila escolhida pelo seu respectivo cofator. Então vai ser o A13 aqui, esse elemento, primeira linha, terceira, vezes o cofator dele, mais o A23, que é esse elemento, vezes o seu cofator, e mais o A33 vezes o seu cofator. Tá? Então agora desenvolvendo, determinante A. A13, A13 é menos 3, menos 3 vezes, o que é o cofator? É menos 1 elevado a I mais J, né? 1 mais 3 é 4, vezes o determinante que sobra, né? O menor complementar, quando a gente elimina aqui no caso, primeira linha e terceira coluna. Eliminando a primeira linha e terceira coluna, sobra menos 2, 1, 5, 2, menos 2, 1, 5, 2. Tá? Mais, mais, agora para o elemento 4. Então, A23, que é o elemento 4, 4 vezes menos 1 na quinta, porque na quinta, 2 mais 3, vezes, né, o menor complementar. Tá? Então, eu vou eliminar a segunda linha e terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, elimina, fica 1, 2, 5, 2. 1, 2, 5, 2. Mais, mais o A33, que é 0, vezes menos 1 na sexta. Da onde vem o 6? 3 mais 3. Aí, eliminando, né, a terceira linha e terceira coluna, vai sobrar 1, 2, menos 1, 2. 1, 2, menos 2, 1. 1, 2, menos 2, 1. E agora vamos desenvolver isso aqui. Tá? Então, aqui vai ficar menos 3 vezes menos 1 na quarta dá mais 1. Aqui o determinante, menos 2 vezes 2 dá menos 4. 1 vezes 5, 5, com menos dá menos 5. Né? Mais 4, menos 1 na quinta é menos 1. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 5, 10, com menos dá menos 10. Mais, aqui dá 0, menos 1 na sexta dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes menos 2 é menos 4, com menos vai dar mais 4. Tá? Então, aqui fazendo a soma aqui, ou subtração no parênteses, menos 3 vezes 1, menos 4 com menos 5 dá menos 9, mais 4 vezes menos 1, 2 menos 10 dá menos 8, e mais 0, né? 0 vezes tudo isso aqui vai dar 0. Tá? E fazendo os produtos aqui, menos 3 vezes menos 9 dá 27, 4 vezes menos 1 é menos 4, menos 4 vezes menos 8 dá 32. E lá dá 0. E 27 mais 32 é 59. Então, esse é o determinante dessa matriz. Tá? Veja que quando eu escolhi a terceira coluna, um elemento aqui é 0. E esse elemento que é 0 eu não precisaria ter montado, porque como eu estou multiplicando pelo elemento, não precisa calcular, não precisaria isso aqui. Tá? Então, uma dica aqui, a gente quando vai escolher a fila para calcular o determinante pelo teorema de Laplace, a gente procura a fila, linha ou coluna que tenha mais zeros, tá? Porque daí daquele elemento não precisa calcular o cofator. Tá? Barbadinha. Vamos ver exercício 5. Utiliza o teorema de Laplace para calcular o determinante dessa matriz aqui. Ela é uma matriz de quarta ordem. Tá? Então, nós vamos escolher uma fila que tem mais zeros. Veja que a segunda linha aqui tem 2 zeros. Aqui, tá? Aqui essa coluna tem só um zero, essa coluna só tem um zero. Então, quem tem mais zeros é a segunda linha. Tá? Então, os cofatores desses dois elementos eu não preciso calcular. Tá? Então, vamos desenvolver pela segunda linha. Então, o determinante de M vai ser o elemento A21, primeiro elemento, vezes o seu cofator, mais o elemento A22, na posição 2, 2, vezes o seu cofator, mais o elemento A23, segunda linha e terceira coluna, vezes o seu cofator, mais o elemento da segunda linha e quarta coluna, vezes o cofator. Tá? Veja que o determinante vai ser, esse aqui eu não preciso calcular, porque o elemento aqui é 0, A21, tá? Então vai ficar o A22 vezes o C22, e aqui também não precisa calcular, porque o elemento é 0, o A23, mais o A24 vezes o C24. Tá? Barbadinha. E agora vamos montar. Determinante de M vai ser o A22, que é 2, vezes menos 1 na quarta, 2 mais 2, vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente elimina a segunda linha e segunda coluna. Tá? Eliminando a segunda linha e a segunda coluna, vai sobrar 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 1, tá? E 3 menos 2, 2, 3 menos 2, 2. Tá? Mais aqui,
o elemento da segunda linha e quarta coluna, que é o menos 5, vezes menos 1 na sexta, tá? Que é 2 mais 4 aqui, ó. Vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente elimina a segunda linha e a quarta coluna. Então, eliminando a segunda linha e quarta coluna, sobra 1 menos 2, 2, ó. 1 menos 2, 2, menos 1, 4, menos 2, menos 1, 4, menos 2, e 3, 4, menos 2, 3, 4, menos 2. Tá? Então, agora nós vamos desenvolver isso aqui. Tá? Veja que eu tenho uma matriz de quarta ordem, tá? E eu quero o determinante dessa matriz. Então, como é que eu vou calcular o determinante? Usando esse teorema. Então, aqui eu tenho determinante de terceira ordem, né? 2 determinantes. Então, esse aqui usa a regra de Sarri, né? Barbadinha. Então, determinante M vai ser, ó, 2 vezes menos 1 na quarta é mais 1. Tá? E aqui, ó, diagonal principal, 1 vezes menos 2 é menos 2, vezes 2 dá menos 4, 2 vezes menos 1 é menos 2, vezes 3 é menos 6, tá? Menos 1 vezes menos 2 dá 2, vezes 3 dá 6. Agora a diagonal secundária, 3 vezes menos 2 dá menos 6, vezes 3 dá menos 18, com menos da diagonal fica mais 18. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes 2 dá menos 4, com menos da diagonal dá mais 4. E menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, vezes 1 dá mais 2. Com menos da diagonal fica menos 2. Tá? Aqui mais, ó, repito, menos 5, menos 1 na sexta é mais 1. E agora, regra de Sarri aqui. Tá? 1 vezes 4, 4, vezes menos 2 dá menos 8. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, menos 1 vezes 4 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8. Agora a diagonal secundária, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, com menos da diagonal, menos 24. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, mais 2 vezes menos 2 dá menos 4, né? Com menos da diagonal fica mais 4. E 4 vezes menos 2 é menos 8, vezes 1 é menos 8, com menos da diagonal fica mais 8. Tá? Agora vamos somar dentro de cada parênteses aqui, ó. Então fica aqui 2 vezes 1 aqui é 2, a soma aqui dentro aqui, ó, menos 4 com menos 6 é menos 10, mais 6 dá menos 4 mais 4 dá 0, sobrou 18 menos 2 que é 16. Tá? Aqui vai ser menos 5 vezes 1 é menos 5, e aqui menos 8 mais 12 vai dar 4, 4 menos 8 dá menos 4 com menos 24 dá menos 28, menos 28 mais 8 dá menos 20, com mais 4 vai dar menos 16. Tá? E aqui 2 vezes 16 dá 32, e menos 5 vezes menos 16 dá mais 80, e 32 mais 80 dá 112. Tá? Então esse é o determinante dessa matriz M. Barbadinha. Né? Exemplo 6. Ó. Utiliza o teorema de Laplace para calcular o determinante dessa matriz. Veja que ela é uma matriz que tem 5 linhas, tá? E 5 colunas. Tá? Então, nós vamos escolher a fila que tem mais zeros. Tá? Veja que a primeira linha aqui não tem zero. A segunda linha, ó, só um elemento não é zero. Tá? A terceira linha tem 2 elementos diferentes de zero. Tá? E os outros aqui, ó, a primeira coluna só tem um elemento que tem zero. Tá? Então, nós temos aqui 2 filas boas. Ó. A segunda linha, que só tem um elemento diferente de zero, e a primeira coluna. Tá? Então, pode ser qualquer uma. Tá? Então, ó, vamos escolher aqui, ó, tá? Pegar aqui a primeira coluna aqui, ó, tá? Então, a 2 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1. Tá? Escolhi desenvolver pela primeira coluna. Tá? Então, eu vou pegar o elemento 2 e multiplicar pelo cofator. Tá? Menos 1 elevado a 1 mais 1, tá? Vezes o determinante que sobra quando a gente elimina a linha e a coluna. Tá? Quando eu elimino a primeira linha e a primeira coluna, sobra aqui, ó, 3000, 3000, 2001, 2001, tá? Menos 3312, menos 3312 e 10 menos 12, 10 menos 12. E veja que aqui eu tenho agora uma matriz de quarta ordem. Então aqui eu vou usar Laplace para essa matriz aqui. Tá? E a fila melhor aqui é a primeira linha, ó, que só tem um elemento diferente de zero. Então, isso aqui tudo vai multiplicar o desenvolvimento disso aqui. Tá? Então, o determinante de M vai ficar, ó, 2 vezes, tá? Menos 1 ao quadrado aqui é mais, né, ao quadrado é 1,
tá? Elevado a 2, e 1 vezes 2 vai dar 2. Agora, como é que eu desenvolvo aqui? Eu pego o elemento 3, multiplico menos 1 elevado a 1 mais 1, porque o elemento 3 está na primeira linha, primeira coluna aqui, tá? Vezes o determinante que sobra quando eu elimino a primeira linha e primeira coluna. Então, sobra 0, 0, 1, ó, 3, 1, 2 e 0 menos 1, 2. Tá? Então, vamos repetir aqui, ó. Tá? Então, até aqui, né, eu peguei o elemento 2 e multipliquei pelo seu cofator. Tá? Então, 2 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, porque ele está na primeira linha e primeira coluna. Elimina a linha e a coluna, sobra essa matriz aqui, ó, tá? Que está aqui dentro, que eu vou calcular o determinante. Mas essa matriz é de quarta ordem, então vou aplicar o teorema de Laplace. Já resolvendo isso aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado aqui dá 1, e 1 vezes 2 vai dar 2. Tá? Agora eu vou desenvolver isso aqui. Como é que eu calculo o determinante aqui? Ó? Eu vou escolher esta fila aqui, que só tem um elemento diferente de 0. Então, vai ser o elemento, que é o 3, vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, porque ele está na primeira linha e primeira coluna também. Tá? E vezes o determinante que sobra quando eu elimino a primeira linha e primeira coluna. Daí sobrou essa matriz aqui, ó, que está aqui dentro. Tá? Então, eu tenho um determinante aqui de terceira ordem, tá? Que dá para usar a regra de Sarri aqui. Ó, tá? Mas o que eu vou fazer? Ó? Tá? Vejam, menos 1 ao quadrado aqui vai dar 1, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2 vai dar 6. Ó, tá? E agora eu vou aplicar o teorema de Laplace aqui também, em vez de usar a regra de Sarri. Tá? Então, esse 6, tá? Vezes 1 aqui, ó, tá? Esse 6 aqui, ó, é 2 vezes 3 vezes menos 1 ao quadrado, que dá 6. Tá? Agora eu vou calcular esse determinante aqui pelo Laplace de novo. Então, eu vou escolher a primeira linha, que só tem um elemento diferente de 0, que é 1. Então, aqui é 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 3. Por que é 1 mais 3? Porque esse elemento está na primeira linha e terceira coluna. Tá? E agora eu vou eliminar a primeira linha e terceira coluna, vai sobrar 3, 1, 0, menos 1. Ó. 3, 1, 0, menos 1. Aí eu tenho uma matriz de segunda ordem. Então, veja, nós tínhamos uma matriz de quinta ordem, transformamos numa matriz de quarta ordem, transformamos numa matriz de terceira ordem, e aqui agora é de segunda ordem. Tá? Então, o determinante de M vai ser aqui, ó, tá? 6 vezes, tá? O 3 aqui, ó, 3 vezes o elemento 3, que multiplica. Agora eu estou usando de novo o Laplace aqui, ó. Veja que eu posso usar Laplace, né, de matriz de ordem n maior ou igual a 2. Então, eu vou usar de novo o Laplace. Ó. Veja, 6 vezes 1 vezes menos 1 na quarta aqui, ó, vai dar 6. Porque menos 1 na quarta é mais 1. 1 vezes 1 dá 1, vezes 6 dá 6. Agora eu vou usar Laplace aqui. Ó, tá? Veja que eu vou usar essa coluna aqui, ó, que só tem o 3. Então, vou pegar o elemento 3, multiplicar pelo cofator. Menos 1 elevado a 1 mais 1, porque ele está na primeira linha, primeira coluna. E aí eu elimino a linha e a coluna. Ao eliminar a linha e a coluna, sobra o menos 1. Então, eu vou calcular o determinante do menos 1. Tá? Então, vai ficar determinante, ó, 6 vezes 3, tá? Menos 1 ao quadrado é mais 1. E o determinante de menos 1 é menos 1. Tá? E o produto disso aqui vai dar menos 18. Tá? Barbadinha. Tá? Então, dá um pouquinho de trabalho. Imagina se não tivesse nenhum zero aqui, né? Tá? Então, isso vai aqui dar bastante trabalho para fazer né, pelo teorema de Laplace. Mas ele tem a vantagem quando aparecem zeros, né? Aí diminui um pouco o trabalho. Tá? Tem que ter cuidado para não se perder aqui no cálculo. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, né? E divulga para os colegas as nossas aulas. Né? Na próxima aula, nós vamos estudar a regra de Quiot, né? Que serve para baixar também a ordem de uma matriz, tá? Para calcular, facilitando o cálculo do determinante. Né? É um outro método para a gente